Prepare-se para explorar os mistérios mais intrigantes do planeta, onde a natureza se mistura com o inexplicável. Criaturas bizarras, fenômenos inexplicáveis e eventos que desafiam nossa compreensão esperam por você. Número 1. Criaturas misteriosas e formas de vida desconhecidas. Sob os céus estrelados das Filipinas, algo profundamente aterrorizante está emergindo, provocando arrepios em todos que ousam testemunhar. Criaturas misteriosas que parecem ter saído diretamente de pesadelos estão aparecendo em locais inesperados, desafiando nossa compreensão da biologia e das leis da natureza. Com cada nova descoberta, os mistérios não só se aprofundam, mas se entrelaçam em uma trama cada vez mais difícil de desvendar. Em uma dessas noites, algo que parecia inofensivo rapidamente se tornou aterrorizante. Um homem caminhava sozinho por uma estrada isolada quando notou, ao longe, uma pequena forma esverdeada no chão. À primeira vista, parecia apenas um animal estranho, talvez doente ou ferido. Mas, antes que ele pudesse chegar mais perto, a criatura se ergueu subitamente no ar, em um movimento explosivo e quase surreal. Seu corpo se transformou em uma massa retorcida de tentáculos, que se agitavam em todas as direções. Era impossível identificar algo semelhante na fauna terrestre. A criatura emitia uma energia estranha, como se desafiasse as leis da física ao flutuar no ar. Os moradores locais que se aglomeraram para assistir à cena ficaram em completo silêncio, incapazes de compreender a visão bizarra diante deles. Seria uma forma de vida alienígena? Ou algo ainda mais enigmático, possivelmente de uma dimensão desconhecida? Número 2. A criatura com chifres. Enquanto verificava suas colmeias em uma manhã tranquila, um fazendeiro nas Filipinas se deparou com algo que o deixou petrificado. Ele ouviu um som baixo e insistente vindo dos arbustos próximos. Aproximando-se com cuidado, ele avistou uma pequena criatura parcialmente escondida entre as folhas. O ser era pequeno, mas marcante. Sua pele escura brilhava à luz do sol, e um par de chifres curtos adornava sua cabeça. Sua face redonda e olhos brilhantes pareciam observar o fazendeiro com um misto de curiosidade e medo. Movia-se rapidamente, como se estivesse decidindo se fugiria ou permaneceria imóvel. A cena era desconcertante. O pequeno ser parecia não pertencer àquele ambiente. Os chifres eram simétricos, quase decorativos, e sua postura indicava uma inteligência superior à de um animal comum. Seria este um ser folclórico, um tipo de diabinho travesso? Ou talvez uma espécie nunca antes documentada? O fazendeiro nunca mais o viu, mas o relato permaneceu na memória da comunidade local, alimentando novas histórias e lendas. Número 3. Guardião da Floresta. No coração de uma floresta remota na Europa Oriental, um caçador experiente partiu em busca de caça. Ele havia ouvido rumores de um animal peculiar avistado na região, mas o que encontrou estava além de qualquer relato. Entre as árvores densas, ele viu uma figura que parecia saída de um conto de fadas ou lenda antiga. A criatura era incrivelmente peculiar. Tinha asas semelhantes às de um morcego, que se abriam e fechavam lentamente, como se testassem o ar ao seu redor. Seu rosto, adornado com uma máscara natural que lembrava a de um guaxinim, tinha olhos que brilhavam de forma quase sobrenatural. Mas havia algo mais nos olhos da criatura. Uma inteligência que parecia medir cada movimento do caçador. O homem ficou imóvel, ciente de que avançar poderia ser um erro fatal. Ao seu redor, a floresta parecia ficar em silêncio, como se estivesse respeitando a presença da entidade. O caçador deu meia volta e se afastou lentamente, sabendo que algumas coisas são melhores quando deixadas intocadas. A criatura, conhecida localmente como Vesper, é considerada um guardião da floresta, uma entidade que protege os segredos da natureza contra intrusos humanos. Número 4. O Metamórfico. Em uma noite comum em uma cidade pacata, um homem foi tomado por um profundo desconforto ao avistar algo pela janela de sua sala. No começo parecia ser apenas um animal, possivelmente um cachorro de rua ou até um conhecido chupa-cabra, mas logo percebeu que algo estava errado. A figura sombria começou a mudar. Seu corpo alongou-se, suas extremidades se esticaram e sua forma começou a assumir proporções humanoides. Cada movimento parecia carregado de energia maligna. O homem ficou paralisado enquanto a criatura, agora completamente ereta, o observava com olhos brilhantes e ameaçadores. Um sentimento de pavor encheu o ambiente. Ele teve apenas tempo de capturar a cena em sua câmera antes que a criatura desaparecesse. O vídeo mais tarde foi compartilhado online, gerando debate sobre o que exatamente havia sido capturado.
Um chupa-cabra que se transformou? Um ser de outro mundo? O que quer que fosse, deixou uma marca permanente no coração daquele homem. Número 5. Mistério no rio. Perto de um rio calmo em uma vila das Filipinas, moradores testemunharam algo que desafiava a lógica. Uma criatura de forma indescritível movia-se lentamente pela água, sua silhueta cortando as ondas com elegância. Aqueles que a viram disseram que ela parecia mudar de forma, como se estivesse respirando de maneira visível. Os mais corajosos gravaram o evento, e o vídeo rapidamente ganhou atenção nas redes sociais. Biólogos tentaram identificar o animal, especulando se poderia ser uma espécie aquática desconhecida ou um raro exemplar de uma criatura conhecida, mas nenhum especialista conseguiu confirmar sua identidade. A criatura desapareceu nas profundezas antes que pudesse ser estudada. Até hoje, o rio é um ponto de curiosidade, atraindo exploradores que esperam um novo avistamento. Número 6. Híbrido assombroso. Nas profundezas de uma floresta isolada, um homem e seu grupo de exploração se depararam com algo que parecia estar além da compreensão humana. Estava pendurado em um galho baixo, aparentemente descansando, mas assim que perceberam sua presença, o ser se moveu, revelando detalhes assustadores. Seu corpo era alongado e escorregadio, com uma textura que lembrava a pele de uma cobra, mas o mais desconcertante era sua cabeça. Parecia a de uma coruja, com olhos enormes e brilhantes que encaravam os intrusos sem pestanejar. Quando abriu a boca, revelou dentes afiados e irregulares, algo completamente inesperado em um animal com tais características. O grupo filmou a criatura, que parecia extremamente incomodada com a presença deles. Após alguns momentos de tensão, ela se lançou para longe, desaparecendo na escuridão da floresta. A filmagem, quando divulgada, gerou intensos debates entre especialistas. Alguns acreditavam tratar-se de um híbrido bizarro de espécies conhecidas, enquanto outros argumentavam que poderia ser uma mutação ou até uma criatura completamente desconhecida pela ciência. Número 7. Descoberta incomum. Durante uma caminhada em um local remoto, um homem encontrou algo que parecia, à primeira vista, ser uma tartaruga adormecida. Porém, ao se aproximar, percebeu que estava diante de algo muito mais estranho. A criatura tinha uma cabeça triangular, coberta por uma carapaça rígida que se projetava como um bico e uma cauda longa e retorcida que parecia não pertencer a nenhum animal conhecido. O homem, tomado pelo medo e pela curiosidade, gravou um vídeo enquanto se afastava lentamente. A criatura não se moveu, mas sua aparência foi suficiente para gerar frenesi nas redes sociais. Especialistas sugeriram que poderia ser uma mutação genética ou até mesmo uma espécie extinta que havia ressurgido. Outros, mais céticos, cogitaram que fosse um animal modificado geneticamente em algum experimento de laboratório. Até hoje, ninguém conseguiu confirmar a origem dessa estranha descoberta. Número 8. O rastejador misterioso. Em uma área de vegetação rasteira e densa, uma criatura incomum foi avistada se movendo lentamente entre os arbustos. Parecia um urso à primeira vista, mas à medida que mais detalhes surgiam, ficou claro que aquilo não era um urso comum. Seu corpo era anormalmente longo, quase como o de uma salamandra gigante, e sua face pequena e achatada possuía características que alguns chamaram de alienígenas. Um vídeo amador capturou a criatura, mas as imagens eram tremidas, o que dificultou a análise. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser um animal conhecido com deformidades causadas por fatores ambientais, enquanto outras afirmaram que era claramente algo novo para a ciência. A falta de uma visão clara da criatura deixou as opiniões divididas, mas todos concordaram que ela era no mínimo perturbadora. Número 9. Terror noturno. Tarde da noite, em uma fazenda afastada, 2 agricultores que patrulhavam suas terras avistaram uma figura sombria se movendo lentamente à distância. De início, pensaram ser um urso, mas à medida que a silhueta se aproximava, perceberam que havia algo estranho em sua forma. A criatura era maior do que qualquer urso que já haviam visto, e sua presença causava um desconforto inexplicável. Parecia deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. Sem esperar para descobrir mais, os agricultores recuaram em silêncio, acreditando que era mais seguro manter distância. A criatura desapareceu na escuridão, e até hoje o que encontraram permanece um mistério. Número 10. Aparição rara. Um explorador aventureiro que passava a noite em uma cabana remota teve um encontro que o deixou intrigado. Do lado de fora, em meio à grama alta,
ele avistou uma criatura pequena, de aparência peculiar, parada como uma estátua. A criatura tinha olhos minúsculos, quase invisíveis, que pareciam refletir a luz da lanterna do explorador. Sua pelagem branca e macia era incomum, e o homem especulou se seria um furão albino, uma visão tão rara que quase ninguém teve a oportunidade de presenciar algo semelhante. Ele tentou chegar mais perto, mas a criatura desapareceu rapidamente na mata. O breve encontro deixou o explorador se perguntando se aquilo havia sido real ou um mero truque de luz. Número 11. O gigante encalhado. Depois de uma tempestade devastadora que varreu o Vietnã, moradores encontraram algo colossal encalhado na praia. Uma baleia enorme, carregada pelas ondas furiosas do oceano, repousava na areia, sua imensa carcaça cobrindo uma vasta área da costa. A cena atraiu uma multidão de curiosos e especialistas que rapidamente organizaram uma operação de resgate. Com a ajuda de guindastes e veículos especializados, a baleia foi cuidadosamente transferida para um local seguro no mar. O evento serviu como um poderoso lembrete do impacto implacável da natureza e de como forças tão grandiosas podem trazer surpresas impressionantes. Número 12. Cobra de duas cabeças. No interior do Kansas, um aventureiro encontrou uma criatura tão bizarra quanto fascinante. Uma cobra com duas cabeças. Cada cabeça parecia agir de forma independente, movendo-se em direções diferentes e explorando o ambiente com precisão inquietante. A cobra, embora pequena, parecia ter adaptado sua condição de forma eficiente. O explorador a filmou e compartilhou a descoberta, que rapidamente chamou a atenção de especialistas. Casos como este são extremamente raros e, embora possam ocorrer naturalmente, ainda carregam um ar de mistério sobre como a criatura consegue sobreviver com tal anomalia. Número 13. Humanoide estranho. Em uma noite silenciosa, um homem decidiu explorar um cemitério antigo nas proximidades de sua cidade. Ele mal havia começado sua caminhada quando ouviu um som baixo e perturbador vindo de trás de uma lápide. Com a câmera em mãos, decidiu investigar. O que surgiu de trás da pedra foi algo que o fez congelar de medo. A criatura tinha longas orelhas e um tronco que lembrava uma tromba de elefante. Sua metade inferior, no entanto, era ainda mais bizarra. Primeiro, ela caminhava ereta, como um humano, mas logo caiu de quatro patas, movendo-se de maneira desconcertante. Enquanto filmava, o homem percebeu que a criatura parecia desconfortável com sua presença, como se estivesse prestes a atacar ou fugir. No momento em que a tensão atingiu o ápice, a gravação terminou abruptamente. O vídeo gerou grande comoção nas redes sociais, com especulações que iam desde experimentos genéticos até uma nova espécie humanoide descoberta por acaso. Número 14. O gigante de 50 anos. Nas Filipinas, um evento impressionante ocorreu quando moradores descobriram um crocodilo gigante, posteriormente considerado o maior do mundo. Pesando cerca de 1 tonelada e medindo mais de 6 metros, o animal parecia desafiar os limites conhecidos para sua espécie. Acreditava-se que o crocodilo tinha cerca de 50 anos, e capturá-lo foi uma tarefa monumental. Durante 3 semanas, especialistas e caçadores tentaram sem sucesso contê-lo. Quando finalmente conseguiram, o crocodilo conseguiu se libertar, causando pânico entre os moradores que assistiam à operação. No final, as autoridades conseguiram acalmar a criatura e transportá-la para uma reserva segura, onde pôde ser observada e protegida. O episódio marcou a comunidade local, que ainda relembra a presença do Leviatã como um símbolo da força bruta e dos mistérios da natureza. Número 15. Criatura inesperada na Argentina. Em uma pequena fazenda na Argentina, algo inusitado deixou os moradores perplexos. Um bezerro nasceu com uma aparência que desafiava qualquer explicação lógica. Seu rosto tinha características humanas, incluindo um nariz pequeno e uma expressão facial desconcertante. Os fazendeiros, intrigados e assustados, chamaram especialistas para analisar o fenômeno. Cientistas sugeriram que se tratava de uma rara mutação genética, possivelmente causada por fatores ambientais ou toxinas na região. No entanto, a causa exata permaneceu um mistério. O caso ganhou repercussão mundial, destacando as surpresas que a natureza pode trazer. Para os moradores, foi um lembrete poderoso de que, mesmo no ambiente mais comum, eventos extraordinários podem acontecer. Número 16. Terror no acampamento. Durante uma noite tranquila em uma floresta densa, um acampador iluminava os arredores com sua lanterna quando notou algo escondido atrás de uma árvore.
A figura pequena e escura parecia observá-lo atentamente, com orelhas desproporcionalmente grandes que refletiam a luz de forma assustadora. O homem ficou paralisado por alguns segundos, incapaz de desviar o olhar. A criatura parecia tão estranha e fora de lugar que sua presença o fez sentir um frio na espinha. Quando finalmente conseguiu se mover, ele fugiu às pressas, abandonando o local. Mais tarde, ao contar sua experiência, ele descreveu a criatura como algo que não deveria existir. Sua história gerou curiosidade e medo, com muitos questionando o que poderia estar à espreita nas profundezas das florestas. Número 17. A figura sombria na floresta. Um viajante explorava uma densa área de mata quando, à distância, notou algo que parecia uma figura humana vestida de preto, completamente imóvel. Inicialmente, ele pensou que fosse outro explorador ou mesmo uma ilusão causada pela luz. No entanto, ao se aproximar, percebeu que havia algo profundamente errado. A figura não tinha feições claras e parecia flutuar levemente entre as árvores. Quando ele finalmente compreendeu que aquilo não era humano, o medo tomou conta. Virou-se e começou a correr. Mas ao olhar para trás, percebeu sombras se movendo rapidamente entre as árvores, como se o estivessem seguindo. A experiência foi tão aterrorizante que o viajante abandonou sua expedição. A lenda daquela floresta, de entidades que protegem o local, ganhou força, com muitos acreditando que ele havia encontrado algo que deveria permanecer oculto. Número 18. Garras na noite. Em uma noite estrelada em uma vila remota, um homem caminhava em um campo aberto quando ouviu sons de algo arranhando o solo. Virando-se, viu um par de olhos brilhantes fixos nele. A criatura, com um corpo musculoso e coberto de pelos escuros, estava a poucos metros de distância, e suas garras enormes deixavam marcas profundas no chão. O homem tentou gravar o encontro, mas a criatura desapareceu rapidamente na escuridão. Mais tarde, ao relatar sua experiência, ele descreveu o ser como algo meio lobo, meio humano. O encontro gerou especulações sobre a existência de criaturas híbridas, alimentando ainda mais os mistérios da região. Número 19. A estranha luz subterrânea. Durante uma caminhada noturna, um morador local percebeu algo incomum. Uma luz pulsante saía de uma fenda no solo. Curioso, ele se aproximou e viu que o brilho parecia vir de algum lugar muito profundo, mas não havia sinais de calor ou fumaça. Alguns especularam que poderia ser um fenômeno natural, como gases subterrâneos que se inflamavam ao entrar em contato com o ar. Outros acreditavam que poderia estar relacionado a antigos túneis ou minas abandonadas na região. O que quer que fosse, o evento chamou a atenção de cientistas locais, que iniciaram investigações para desvendar a origem do misterioso brilho. Número 20. A cauda perdida. Nas areias de uma praia deserta, um grupo de turistas encontrou algo que parecia uma enorme cauda. Seu formato era elegante, quase perfeito, mas seu tamanho e textura eram estranhos demais para pertencer a qualquer animal conhecido. Alguns sugeriram que era a cauda de uma sereia, enquanto outros acreditavam que pertencia a um mamífero marinho gigante. A descoberta provocou um intenso debate entre os moradores e especialistas, com poucos chegando a um consenso. Número 21. A captura lendária. Em uma pequena vila costeira, um pescador retornou ao cais carregando algo extraordinário, um peixe-lua gigante. A criatura, que quase cobria todo o comprimento de seu barco, era de uma beleza incomum, com sua forma redonda e coloração prateada que refletia o sol como um espelho. Os moradores ficaram maravilhados, pois acreditavam que capturar um peixe-lua era um presságio de sorte e prosperidade. Alguns diziam que o pescador poderia vendê-lo a um restaurante sofisticado, enquanto outros sugeriam que ele doasse o espécime para a pesquisa marinha. Independentemente do destino do peixe, sua captura se tornou uma história lendária, contada por gerações como um momento mágico para a vila. Número 22. O monstro russo. Nas praias da Rússia, um barqueiro navegava ao longo da costa quando avistou uma forma colossal repousando sobre a areia. Parecia uma rocha, mas ao se aproximar, percebeu que se tratava de uma criatura gigantesca. Era um caranguejo Kamchatka, conhecido por seu tamanho impressionante e garras poderosas. Este espécime, no entanto, era muito maior do que qualquer outro já documentado. Suas pinças, capazes de esmagar madeira com facilidade, intimidavam até os pescadores mais experientes. A descoberta atraiu curiosos e pesquisadores para a praia.
Alguns acreditavam que o tamanho exagerado do caranguejo poderia ser resultado de mudanças no ecossistema ou exposição a produtos químicos. Seja qual for a razão, o monstro tornou-se uma atração local, deixando todos fascinados pela grandiosidade das criaturas marinhas. Número 23. Carcaça misteriosa. Um caminhão com um guindaste lentamente cruzava uma estrada tranquila, chamando a atenção de todos que passavam. O que realmente intrigava era sua carga. Pendurada no guindaste, uma carcaça enorme balançava, com a cauda arrastando no chão. Ao se aproximarem, os curiosos perceberam que era um gigantesco peixe-gato, maior do que qualquer um que já haviam visto. Com sua pele escura e textura rugosa, parecia quase uma criatura pré-histórica. Especulações começaram imediatamente. Alguns acreditavam que o peixe havia sido retirado de um rio próximo para estudos científicos, enquanto outros sugeriram que poderia ser um exemplar de uma espécie extinta. Apesar de seu tamanho impressionante, não houve confirmações oficiais sobre sua origem ou destino. O enigma permaneceu, adicionando mais um capítulo aos mistérios da natureza. Número 24. O rompimento inesperado. Em uma manhã tranquila, moradores de uma vila próxima a um rio testemunharam algo aterrorizante. Sem aviso, o chão começou a se abrir lentamente, criando uma fissura que rapidamente se transformou em um enorme buraco. Árvores, pedras e pedaços do solo foram engolidos enquanto os moradores assistiam em choque. Embora o evento tenha sido identificado como um sumidouro, um colapso do solo causado por erosão subterrânea, isso não impediu que histórias sobre a causa se espalhassem. Alguns moradores juravam que o buraco era obra de uma criatura gigante vivendo sob a terra, enquanto outros acreditavam que era um sinal de algo sobrenatural. O fenômeno, embora explicado cientificamente, deixou uma sensação de inquietação na comunidade, lembrando a todos da força imprevisível da natureza. Número 25. Encontro nas profundezas. Durante um mergulho nas águas calmas do Golfo de Eilat, um mergulhador avistou uma forma escura e enorme movendo-se lentamente abaixo dele. No início, ele pensou que era um grande peixe ou talvez uma raia. No entanto, ao se aproximar, percebeu que a forma estava em constante movimento, como se mudasse de tamanho e forma. Com cuidado, ele nadou mais perto, apenas para descobrir que não era um único animal, mas um enxame de peixes-gato listrados, movendo-se em perfeita sincronia. A formação imitava a silhueta de um predador maior, uma tática engenhosa para afastar predadores reais. O mergulhador capturou imagens do evento e compartilhou online, destacando como a natureza é cheia de truques engenhosos. Embora o mistério tenha sido resolvido, o encontro ainda deixou uma impressão duradoura. Número 26. O humanoide da cabra. Em uma vila remota na China, um fazendeiro foi surpreendido por um comportamento estranho de uma de suas cabras. Em vez de caminhar de quatro, como seria esperado, o animal estava andando sobre duas patas como um humano. O mais assustador era a naturalidade com que a cabra se movia, quase como se tivesse praticado por anos. Alguns moradores acreditavam que o animal estava possuído ou era um disfarce para uma entidade sobrenatural conhecida como Skinwalker. Outros argumentavam que poderia ser uma adaptação incomum. O fazendeiro registrou o momento e o vídeo rapidamente viralizou, gerando teorias e debates sobre como e por que a cabra teria desenvolvido tal comportamento. Número 27. Humanoide bizarro. Perto de um rio na China, moradores encontraram algo que parecia ser apenas um amontoado de espuma ou restos de material flutuando na água. Ao chegarem mais perto, no entanto, perceberam que o objeto se movia lentamente, quase como se estivesse vivo. Ao examinarem mais de perto, a forma revelou traços que lembravam vagamente um humanoide. Um olho solitário e membros curtos que pareciam tentáculos. Especialistas foram chamados e sugeriram que poderia ser uma esponja do mar moldada pela correnteza e resíduos, mas não houve consenso. A criatura foi apelidada de humanoide de espuma, e embora parecesse inofensiva, o evento despertou debates sobre como a natureza, às vezes, pode criar formas que desafiam nossa imaginação. Número 28. Cães azuis na Rússia. Em uma pequena cidade da Rússia, moradores ficaram perplexos ao encontrar cães de rua com pelagem azul brilhante. No início, muitos acreditaram que os cães eram uma nova espécie ou que haviam sido vítimas de algum experimento científico. Pesquisadores coletaram amostras de sangue e fizeram exames, descobrindo que, fora a cor incomum, os cães estavam saudáveis. Após investigação,
revelou-se que a coloração vinha de resíduos de uma fábrica próxima, que havia contaminado o solo e a água. Embora o mistério tenha sido resolvido, a visão dos cães azuis deixou um impacto duradouro, simbolizando como as atividades humanas podem transformar o meio ambiente de formas inesperadas. Os mistérios apresentados aqui são apenas um vislumbre do desconhecido. Criaturas impressionantes e fenômenos inexplicáveis nos lembram que o mundo é vasto e repleto de surpresas. Será que a ciência um dia explicará tudo? Ou algumas coisas devem permanecer um enigma? Compartilhe suas teorias e pensamentos nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias incríveis. Até a próxima, onde novos segredos do mundo nos aguardam.